Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu vim trazer para você o guia completo das previdências privadas, com tudo que você precisa saber sobre esse tipo de investimento que é usualmente indicado aí para você investir pensando na sua aposentadoria, na sua terceira idade. E ao final desse guia eu ainda vou apresentar para você dois exemplos práticos de dois fundos de previdência que eu aprovo que passaram por todo o meu crivo de exigência para você saber de fato onde investir, onde colocar o seu dinheiro. E o vídeo de hoje ele foi feito em atendimento aos vários pedidos que vocês fizeram nos comentários desse vídeo que vai ficar aqui em cima, que é um vídeo que eu postei aqui no canal há algumas semanas atrás, falando sobre investimentos obrigatórios muito importantes para você ter, pensando na sua terceira idade, em ter uma aposentadoria tranquila e segura por meio dos seus investimentos. E sem sombra de dúvidas, saber utilizar um fundo de previdência como um aliado no seu planejamento futuro é muito importante, porque quando bem escolhidos, fundos de previdência podem exercer um papel extremamente eficiente na sua carteira de investimentos. E eu vou te mostrar, tintim por tintim, o que você precisa saber sobre previdências privadas no mapa mental que eu elaborei para você e que eu vou te apresentar aqui agora na tela do meu computador. Então, vem comigo. Bom, pessoal, então nós já estamos aqui na tela do meu computador com o guia completo dos fundos de previdência para que nunca mais você tenha dúvida sobre esse assunto, né? Ou seja, mal direcionado por um gerente ou assessor de investimento que muitas vezes te oferece esse tipo de aplicação sem te explicar efetivamente como funciona. Inclusive, se você quiser guardar com você, baixar aí no seu computador esse material aqui para você consultar quando você quiser, eu posso enviar ele para você caso você vá lá no meu Instagram, o @asofiaabreu, e me mande uma senha no meu direct do Instagram, a senha 120524. Se você for lá no meu direct do Instagram e me mandar a senha 120524, eu vou mandar esse material para você baixar e utilizar como você bem entender. Lembrando, inclusive, que esse material aqui que eu preparei para você, ele é baseado numa das aulas sobre fundos de previdência que eu tenho dentro do curso Mapa do Tesouro. O treinamento Mapa do Tesouro é o meu curso sobre renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, no qual você aprende a investir comigo, contando com o meu suporte pessoal via WhatsApp. Se você tiver interesse em se tornar o meu aluno ou a minha aluna na próxima turma do ano, basta você ter mais informações e se inscrever na lista de espera, cujo link vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E dito isso, pessoal, então vamos ao que interessa, vamos ao guia completo dos fundos de previdência. E para começar essa aula, é muito importante que você entenda o papel de um fundo de previdência na sua carteira de investimentos, que é a dica inicial que eu coloquei na aula de hoje. Então é o seguinte, as previdências são formas de você diversificar investimentos que você vai fazer com o objetivo que de longo prazo, juntamente com outros tipos de aplicação, como é o caso do Tesouro Direto, IPCA+, uma carteira diversificada de fundos imobiliários, uma carteira diversificada no exterior. Então pense que quando você tem o objetivo de investir para o longo prazo, e quando eu falo longo prazo, a gente tem um horizonte temporal de pelo menos 10 anos, né, os fundos de previdência, quando bem escolhidos, eles vão ser o quê? Excelentes aliados nesse processo de formação de uma carteira de longo prazo, junto com outros investimentos como esse que eu citei aqui. Então, quando a gente fala de investir por muitos e muitos anos, você não vai escolher só, por exemplo, o Tesouro Direto, ou só uma carteira de fundos imobiliários, ou só uma carteira de fundos de previdência. Não, você vai utilizar esse tipo de investimento de forma aliada com os outros que eu citei aqui, para você o quê? Ter diversificação e usufruir de cada tipo de investimento, aquilo que ele tem de melhor, e vamos então aprender o que os fundos de previdência têm de melhor e de interessante para você investir. E para você então compreender os fundos, um fundo de investimento e os fundos de previdência são tipos de fundos de investimento, nada mais são do que uma reunião de investidores que se reúnem e delegam a atividade de investir e gerir o seu patrimônio para a figura do gestor, que é um profissional especializado do mercado financeiro que vai então administrar e investir o dinheiro das pessoas que colocam, né, os seus recursos, o seu patrimônio naquele determinado fundo de investimento. E no caso das previdências, elas se tratam de tipos de fundos de investimento que têm o quê? Tratamentos tributários e sucessórios privilegiados que a gente vai ver na aula de hoje, e é importante por isso, né, justamente por causa do tratamento tributário que vocês vão entender daqui a pouquinho, que você objetive investir em fundos de previdência para longo prazo. Nunca, e isso é uma regra absoluta, considere investir em um fundo de previdência quando você tem um objetivo de curto ou de médio prazo, porque previdência, vocês vão entender na aula de hoje, que é investimento para você deixar investido por muitos e muitos anos. E para começar, a gente precisa saber quais são os tipos de previdência que existem hoje no mercado. Quando a gente fala de investir para o longo prazo, por meio de um fundo de previdência, lembrando, né, fundos de previdência são apenas uma forma de você diversificar a sua carteira de longo prazo,
A gente tem dois tipos de previdência, as chamadas fechadas e as abertas. No caso das previdências fechadas, são aquelas previdências que só pessoas que pertencem a uma determinada categoria podem investir. Então, por exemplo, você por acaso já ouviu falar no Fundo de Previdência dos Empregados da Caixa Econômica Federal? Ele é o FUNCEF. Ou o Fundo de Previdência dos Empregados do Banco do Brasil. Esse fundo se chama Previ. Já no meu caso, que sou uma servidora pública federal, eu faço minhas contribuições previdenciárias para o FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Federais. E para você, por exemplo, participar da Previdência do FUNCEF, do Previ ou do FUNPRESP, você precisa se incluir numa dessas categorias específicas. Ser um empregado da Caixa Econômica Federal, ser um empregado do Banco do Brasil ou ser um servidor público federal para poder participar, por exemplo, do FUNPRESP. Agora, se você não tem alguma característica específica privilegiada que te permite investir em um fundo de previdência fechado, te resta usufruir do quê? De um tipo de previdência aberta. E perceba que nas previdências abertas você vai contratar livremente esse tipo de fundo de investimento por meio de bancos e corretoras. E detalhe, pessoal, não existe uma previdência melhor ou pior, tá? Fechadas e abertas tem previdências fechadas boas e ruins, tem previdências abertas boas e ruins. Tá? O que você precisa entender é o que eu vou te mostrar aqui agora para você saber fazer a escolha correta quando você vai investir em uma previdência, seja ela fechada ou seja ela aberta. Como aqui na aula de hoje eu não estou falando para nenhum tipo específico de pessoa, nenhum empregado, nenhum funcionário, eu estou falando para todas as pessoas que me assistem aqui no YouTube, que são pessoas de várias histórias, várias jornadas, né, que tem vários tipos de fontes de renda. Eu vou falar principalmente sobre as previdências abertas que você contrata então livremente por bancos e corretoras. E dentro dos tipos de previdência aberta e fechada, a gente tem previdências de renda fixa, multimercado e exterior. E cada um desses tipos de previdência vai investir principalmente o seu dinheiro numa determinada classe de ativos. Então, quando você opta por investir numa previdência aberta de renda fixa, o gestor ele vai investir o seu dinheiro majoritariamente em ativos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures. Já quando você opta por investir em um fundo de previdência multimercado, e todas essas classificações, pessoal, aparecem no nome do fundo de previdência, as previdências de renda fixa têm a sigla FIRF, que é Fundo de Investimento em Renda Fixa, as previdências multimercado têm a sigla FIM, Fundo de Investimento Multimercado, e aí quando você opta por esse tipo de fundo de previdência, é um fundo em que o gestor vai investir tanto em renda fixa, quanto em ações, quanto em ativos no exterior, juros, moedas, ou seja, tem um grau de diversificação e obviamente também de risco maior do que o dos fundos de previdência de renda fixa. Tem inclusive também fundos de previdência no exterior que investem majoritariamente em ativos estrangeiros, e aí cabe você escolher dentro da sua aptidão de risco e do seu objetivo, né, algum tipo de previdência como esse. E a partir do momento em que você já sabe se você está investindo, né, numa previdência fechada ou aberta, e na aula de hoje a gente vai falar só sobre as previdências abertas, e a partir do momento em que você escolheu investir em uma previdência de renda fixa, multimercado, no exterior, a gente precisa analisar quais são as modalidades de previdência, que a partir de agora, então, é a parte mais importante da aula. Então, presta atenção. Quando a gente fala de investir em uma previdência, certamente você já ouviu falar nessas siglas, que são modalidades de previdência e que você precisa escolher quando você vai investir nesse tipo de ativo. Existem as chamadas previdências PGBL, que é uma sigla para Plano Gerador de Benefício Livre, e as previdências VGBL, que significa Vida Gerador de Benefício Livre, e cada um desses tipos de previdência vai ter uma forma de tratamento tributário distinta e uma forma de tratamento sucessório distinta, e é aqui que reside as vantagens de se investir em previdência. Todo investimento no mercado financeiro, pessoal, tem prós e contras, né? E cabe você então criar uma carteira diversificada dentro dos seus investimentos e dentro do seu horizonte temporal de aplicação para que você usufrua dos benefícios de cada um dos tipos de investimento e minimize os prejuízos, as características negativas de cada um deles. E no caso das previdências do tipo VGBL, olha que interessante. Quando você contrata uma previdência privada do tipo PGBL, todos os valores anuais, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano que você verte, que você contribui, que você destina para um fundo de previdência PGBL, você pode utilizar para deduzir esses valores da sua declaração anual de imposto de renda que você faz todos os anos nos meses de março e abril. E se você, por exemplo, é uma pessoa que todos os anos, nos meses de março e abril, percebe que quando vai fazer o seu acerto anual de imposto de renda, você paga muito imposto de renda no acerto, você tem que ainda, além de todo o imposto que você paga ao longo do ano para a Receita Federal, no acerto anual você tem que ainda pagar mais imposto, é interessante considerar fazer uma previdência do tipo PGBL, porque
Porque os valores vertidos para esse tipo de previdência são abatidos da sua base de cálculo de imposto de renda e você o quê? Reduz o imposto de renda a pagar no acerto anual. E isso aumenta o quê? A eficiência tributária dos seus ganhos. E se você não é uma pessoa que paga muito imposto de renda, mas você tem restituição, uma previdência PGBL, ela pode inclusive até mesmo aumentar a sua restituição. Contudo, para você conseguir lançar na sua declaração de imposto de renda as contribuições que você faz para a previdência PGBL, você necessariamente precisa utilizar o modelo de declaração de imposto de renda de deduções legais, também conhecido como modelo completo. Porque se sempre você declara o seu acerto anual de imposto de renda pelo modelo simples, você não considera no modelo simples, né, o desconto, a dedução que as previdências PGBL podem levar na sua declaração anual. Então, se você é uma pessoa que opta sempre pelo modelo de deduções legais, é muito interessante você considerar fazer um plano de previdência PGBL, porque os valores que você contribuir para esse tipo de previdência, então, vão reduzir, né, o imposto a pagar no acerto anual, ou até mesmo podem ampliar o que é a sua restituição de imposto de renda. Só que nem tudo são flores, pessoal. Apesar de você ter uma eficiência tributária maior no curto prazo, reduzindo o imposto a pagar no acerto anual de imposto de renda ou aumentando a sua restituição, por outro lado, quando você for resgatar, você vai pagar imposto de renda não só sobre os seus rendimentos, que é a regra clássica de incidência de imposto de renda no mercado financeiro sobre investimentos, mas você pagará imposto de renda também sobre o capital investido. Então, nas previdências PGBL, a vantagem é que você pode utilizar os valores investidos nessa previdência para reduzir a base de cálculo na sua declaração anual de imposto de renda e, com isso, pagar menos imposto de renda no acerto anual ou até mesmo aumentar a sua restituição de imposto de renda, mas, por outro lado, no momento do resgate, você tem que pagar imposto de renda tanto sobre o capital total investido quanto sobre os rendimentos, né? E é justamente por isso que a gente precisa depois, vocês vão ver daqui a pouquinho, ter sabedoria na escolha do tipo de tributação para que você pague o mínimo de imposto de renda possível lá na frente, quando você for resgatar a sua previdência. E essas são as características básicas das previdências PGBL. Agora, nas previdências PGBL, imaginemos que você seja uma pessoa que sempre faz a sua declaração de imposto de renda no modelo simplificado. E esse tipo de previdência, para quem faz declaração no modelo simplificado, as previdências VGBL, elas são mais interessantes. Por quê? Elas não permitem a dedução de até 12% na renda tributável, né, o que é adequado para quem faz declaração no modelo simplificado. Mas, por outro lado, no resgate, a vantagem é que você paga imposto de renda somente sobre os rendimentos e não mais sobre o capital investido, como acontece nas previdências PGBL. Além disso, as previdências VGBL, elas têm uma grande vantagem, que é o que a gente chama de benefício sucessório. Vocês viram lá que as previdências PGBL têm o que a gente chama de benefício fiscal, que você pode reduzir a sua base de cálculo do imposto de renda, e as previdências VGBL têm o que a gente chama de benefício sucessório, que você, no seu falecimento, no falecimento do titular do fundo de previdência, esse tipo de previdência VGBL não se sujeita a um processo de inventário e nem ao recolhimento do imposto sobre herança conhecido como ITCMD. Isso porque quando você falece, todo o seu patrimônio, os seus investimentos, para serem herdados pelos seus herdeiros, precisam ser levados a um processo judicial ou extrajudicial de inventário, que muitas vezes pode ser moroso, demorado, e tem que, para esse dinheiro ser transmitido para os seus herdeiros, ser quitado o imposto sobre herança ITCMD. Só que no caso das previdências VGBL, elas então têm essa vantagem de, para serem recebidas pelos herdeiros, não precisarem passar pelo processo de inventário e não se sujeitarem ao imposto sobre herança. Há mais tempo atrás, pessoal, inclusive é importante eu fazer esse parênteses, né, fazer essa ressalva aqui para vocês, há pouco tempo havia um entendimento dos nossos tribunais que todos os tipos de previdência, tanto PGBL quanto VGBL, tinham esse benefício sucessório, né? Só que isso vem sendo discutido ao longo do tempo, sobretudo no STJ, no nosso Superior Tribunal de Justiça, e hoje, né, até o momento em que eu gravo essa aula para você, maio de 2024, o entendimento majoritário que a gente tem fixado pelo STJ, conforme essa notícia que eu vou colocar aqui para você, é de que apenas as previdências VGBL têm esse tratamento sucessório. É claro que isso pode mudar, né? A jurisprudência e o entendimento dos nossos tribunais, eles vão sendo aperfeiçoados e amadurecidos, né, a todo instante, mas por enquanto o entendimento que a gente tem mais seguro é de que apenas as previdências VGBL têm esse benefício sucessório, então é muito importante você saber isso. E a partir do momento então que você já sabe que você vai escolher uma previdência PGBL ou VGBL de acordo com seus objetivos,
a gente precisa escolher o tipo de tributação que você vai então selecionar. Existe uma tabela de imposto de renda que você escolhe quando você contrata uma previdência, seja ela PGBL ou VGBL, que é a tabela progressiva ou regressiva de imposto de renda. Você precisa fazer essa escolha quando você contrata um fundo de previdência. E perceba que na tabela progressiva, e eu coloquei aqui uma carinha séria, porque na minha visão, para 99,9% dos investidores, a tributação progressiva é a pior que tem. Eu não gosto, não recomendo que ninguém utilize tributação progressiva, porque na tributação progressiva, perceba que você tem alíquotas de imposto de renda que vão incidir sobre a sua previdência progressivas, né? E quanto mais você ganha mensalmente, né, de rendimentos do seu trabalho, mais imposto de renda você vai pagar na tributação da sua previdência. De forma que se você é uma pessoa que ganha mais, né, de R$ 4.664 por mês, quando você for resgatar a sua previdência, você vai pagar 27,5% de imposto de renda, o que é, na minha visão, uma alíquota muito, mas muito alta. Então perceba que uma tabela progressiva de imposto de renda de uma previdência, ela só é interessante para quem se programa na aposentadoria ganhar muito pouco dinheiro. Quem ganha até R$ 2.826,65 que vai pagar a alíquota mínima de 7,5%. O que eu tenho certeza que não é nenhuma das pessoas que me acompanham por aqui, porque se você estuda, se você aprende a investir, certamente no futuro você terá uma fonte de renda significativa que não vai ser apenas de R$ 2.826 por mês. Então, para mim não faz sentido nenhum a maior parte das pessoas optar pela tabela progressiva, porque quanto mais você tem de dinheiro que você ganha, que você ofere por mês de ganhos, maior vai ser a alíquota de imposto de renda. E no caso das previdências regressivas, né, da tabela regressiva de imposto de renda, pelo contrário, né, quanto mais o tempo passa, menor é a sua alíquota de imposto de renda, de forma que se você carrega o seu investimento em previdência por mais de 10 anos, você vai pagar uma alíquota de imposto de renda pequenininha, de apenas 10%. Sendo então esse tipo de tributação de previdência a melhor de todas, lembre-se sempre, previdência, tributação regressiva e carregar o seu investimento aqui por pelo menos 10 anos para você fazer jus à alíquota mínima de imposto de renda. E foi justamente por isso que no início da aula de hoje eu falei, né, que as previdências são tipos de investimento que você tem que o quê? Carregar por longo prazo. Por quê? Para que você tenha eficiência tributária e pague a menor alíquota de imposto de renda. E agora então que você já sabe como que você escolhe previdências, qual que é o tipo de modalidade, VGBL ou PGBL, sabe que tem que escolher na tabela regressiva de imposto de renda, eu vou mostrar para você duas sugestões de boas previdências que passaram pelo meu crivo e análise e que justamente por isso eu vou trazer então para vocês estudarem e terem em mente, caso o seu interesse seja investir em uma boa previdência. Para isso, eu trouxe aqui a primeira previdência, que é a Trend Pós 2 XP, oferecido dentro da corretora XP Investimentos. Perceba que ela não tem taxa de administração. Via de regra, a maior parte dos fundos de previdência tem taxas de administração, que é aquela taxa que então vai ser descontada dos seus investimentos, que vai remunerar o gestor pelo trabalho que ele vem fazendo. E no caso do Trend Pós 2 XP, não há taxa de administração, tem uma aplicação mínima de R$ 500, o que é bem interessante, e tem um histórico de rentabilidade que desde a sua criação acompanha o CDI, que é o rendimento basicamente trazido pela nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Só que aqui você tem a vantagem de investir num fundo de previdência que vai ter aqueles benefícios ou fiscais ou sucessórios que eu citei aqui para você, e carregando por mais de 10 anos na tabela regressiva de imposto de renda, você vai pagar apenas 10% de imposto de renda quando você for investir em um fundo de previdência, o que é bem interessante, né? Se você, por exemplo, fosse investir em Tesouro Selic ou em um CDB que rende 100% CDI, que teriam rentabilidades praticamente iguais a desse fundo, você necessariamente nesse tipo de investimento, né, ainda que você carregasse por muito tempo, você chegaria apenas à alíquota mínima de imposto de renda de 15%. E aqui nas previdências, você tem a chance de pagar uma alíquota de imposto de renda menor ainda de 10%, o que é muito eficiente do ponto de vista tributário. Então esse é um fundo que eu gosto bastante. E além desse fundo, o Trend Pós da XP, tem um outro fundo que também você consegue investir, né, tendo uma conta na corretora XP Investimentos. Isso aqui não é publicidade, pessoal, é porque eu, pessoalmente, gosto muito da seleção de fundos de previdência que tem lá dentro da XP Corretora. Para mim, na minha visão, a corretora que tem a maior seleção de fundos de previdência é a XP, e por isso que, inclusive, eu estou utilizando aqui o site de análise da instituição para poder te apresentar esses fundos. E aqui no caso do Arca Grão, que é um bom fundo de previdência também, perceba que ele tem uma taxa de administração, e nesse ponto ele é um pouco mais desvantajoso do que o fundo anterior que eu trouxe para você, mas ele tem uma performance ligeiramente superior desde que ele foi criado ao CDI.
de forma que ele tem uma taxa de administração, mas o gestor historicamente entrega um retorno melhor para o seu cotista. Sendo esses dois fundos de investimento em renda fixa, perceba por causa do FIF, né, que é o nome que está aqui, da sigla que está no nome desse fundo, são fundos de caráter conservador, seguros, mas que ainda assim trazem bons retornos para o seu cotista. E basicamente, pessoal, esse era o guia das previdências privadas que eu queria trazer para você. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, lembrando para você ir lá no meu direct, me mandar a senha que eu citei na aula de hoje, para você receber esse material do mapa mental e guardar ele com você. E se você tiver alguma dúvida, alguma observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.